Fala galera do meu canal Aprendendo sobre Deus com Gustavo. Tudo beleza com vocês? Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por mais um dia. Hoje foi um dos meus ainda um dos dias das primeiras semanas de aula no ensino médio. Sim, já estou no ensino médio, estou com 15 anos. Era certo, sim, gente. Basicamente, sim. Com 15 anos já é uma idade óbvia para estar no ensino médio, porque eu estou no primeiro. Esse ano eu faço 16. Próximo ano eu vou para o segundo ano do ensino médio. Vou fazer 17. No ano que vem, eu vou fazer 18. Ou seja, já vou ter idade para entrar em uma faculdade. Inclusive, até isso, o assunto do vídeo é o assunto desse vídeo, um tema de faculdade, mas isso é no final do vídeo. Bom, já vou começar falando do porquê eu estou com esse crucifixo maior do que o normal, porque eu tenho, gente, um aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que é o que eu usava quando eu servia antes. Gente, eu ainda continuo servindo, tá? Calma que eu vou explicar tudo pra vocês. Isso aqui é quando eu... esse aqui, ó. Esse aqui não tem... Esse é só o crucifixo sem nada, né? Esse aqui já tem Jesus crucificado, né? Inclusive, gente, tá tipo... quando eu não começo um vídeo, eu tô sem ideia nenhuma. Quando eu começo o vídeo, aí eu vou falando, tá vindo ideias na minha cabeça. Então, mais um assunto para um próximo vídeo. Cruz. Eu vou já dar até um spoiler. Do próximo vídeo, né? Que eu não sabia que ia ser isso, tá? Tipo, veio agora na minha mente. O próximo vídeo vai ser porque muitas pessoas acham que a cruz é sinal de derrota. Ah, mas por que, Gustavo? Que algumas pessoas acham que a cruz é sinal de derrota? Simplesmente porque Jesus, o nosso Salvador, está crucificado nela. E não, gente, a cruz não é sinal de derrota, a cruz não é sinal de morte. Mas eu não quero trazer um vídeo dentro de um outro vídeo, né? Porque isso gera conteúdo pra mim e eu amo fazer vídeo sobre igreja, então cada mais eu vou tendo ideias. Eu tenho certeza que nesse vídeo ainda eu vou ter outra ideia, tenho certeza absoluta que eu vou ter outra ideia também. Mas esse é o terço de quando eu servia com uma túnica branca que eu tenho aqui. Eu vou ver se eu consigo pegar ela pra vocês. Ela tá aqui, ó. Eu não uso ela mais, tá, gente? Eu estou com outra túnica agora. Mas a túnica em tese é essa aqui, ó. Ela é toda branca, ela não tem nenhum detalhe. Ela é inteiriça branca. Inteirinha branca. Muita gente me perguntaram nas ruas, porque a minha casa, ela tem uma certa distância da minha igreja, né? Pra quem não sabe, eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, gente, né? Eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Sou da paróquia Nossa Senhora das Graças, inclusive uma ótima paróquia. O pároco é uma maravilha. É uma pessoa ótima de se conversar. Atende confissões aos sábados de manhã. Não sei o horário, mas vai lá até umas 10 da manhã. Não, minto. Até umas 9h30. Eu garanto que ele vai estar lá. Mas o pároco da minha igreja chama Padre Gerson. Vem aqui em Santa Cruz do Rio Pardo e pergunta para qualquer outra igreja. Pergunta, vamos supor. Geralmente todas as igrejas sabem onde ficam as outras. Porque os padres se convidam, né, entre eles para um ir na igreja do outro e outro ir na igreja do outro. Geralmente é quando tem cerca de Jericó, novena do santo
da igreja. Mas isso também, gente, tá vendo? Isso já é assunto para outro vídeo. Mas venham em Santa Cruz do Rio Pardo para as missas do Padre Gesso. Ou vocês vão amar. Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Santa Cruz do Rio Pardo. As missas tem de sábado às 6 horas da tarde. Começa às 6 horas da tarde. Domingo às 8 até as 9. E domingo à noite das 7 até as 8. Que é o horário que eu estive. Então se você vir na missa à noite em um determinado dia, pode ter a possibilidade de você me conhecer e talvez a gente até tirar uma foto, beleza? Bom, mas conhecendo o meu crucifixo antigo, essa palavra é bem difícil de falar, mas conhecido o meu crucifixo antigo, na verdade não é antigo, né? Eu uso ele às vezes para sair, mas para servir, mas eu uso esse agora. Mas eu não uso mais esse aqui, que eu acho muito lindo, com tanta frequência mais. Eu uso mais agora esse maior. Eu não tenho outro, gente. Eu acho que o que eu tenho... não, eu tenho um escapulário de presente, que eu ganhei de presente. Deixa eu mostrar para vocês. Que é um escapulário lindo de Nossa Senhora Aparecida. Ele é, gente, é bem pequeno, então talvez vocês não consigam ver ele detalhadamente, mas eu explico aqui, ó. Acho que dá pra ver aqui, né? Tá. Esse até é um vídeo para as pessoas que estão conhecendo o catolicismo. Às vezes, eu quero realmente me converter porque eu realmente me identifiquei com a Igreja Católica. Eu vou chamar Castelinho, mas pelo amor de Deus, esse não chama Castelinho. Mas essa estrutura mais fácil, mais simbólica de chamar. Essa estrutura atrás do meu escapulário é o santuário de Nossa Senhora Aparecida, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que fica em São Paulo. Quer dizer, fica na cidade de Aparecida, né? Não fica exatamente dentro de São Paulo, gente, porque eu nunca fui lá, por incrível que pareça. Eu gosto muito de coisas de igreja, mas eu nunca fui em Aparecida. Mas atrás aqui tem um desenho muito lindo, inclusive da Basílica, né? E na frente, justamente, não pode faltar a nossa linda padroeira do Brasil, que talvez não foque ela, meu Deus do céu. Tá vendo? É Nossa Senhora Aparecida, uma das minhas santas de devoção. Inclusive, também vou fazer um vídeo de santos de devoção explicando o que é, como escolher e tal, né? Mas isso já é assunto para outro vídeo também, né? Agora, gente, eu vou mostrar para vocês a minha túnica antiga. Quer dizer, a minha túnica nova. Eu mostrei antiga agora, né? Minha túnica nova é de acólito. Muita gente fala, mas você é acólito? Gente, tem vários nomes. Acólito, coronha, mas nunca me chamem de cerimoniário, porque eu ainda não sou cerimoniário por idade. Ainda não tenho uma idade certa, que geralmente é 18, 19, 17 anos, por aí. Com a minha idade já posso começar a formação, tá? Beleza? Caso alguém tenha minha idade e seja coroinha com a túnica preta, converse com o coordenador de vocês que fazem as reuniões de coroinhas. Converse com ele para, ou ele ou alguém especializado na área de cerimoniários, ou até um próprio cerimoniário te dar formações para você conseguir ter a túnica de cerimoniário, que é um pouquinho diferente da túnica de acólito, mas não é tão diferente, mas tem uma leve diferença. Bom, a minha túnica nova que eu sirvo agora, que gente, ela é bonita, hein? Não é por nada, mas ela é muito bonita. Eu só vou mostrar ela rapidão, que ela é um pouco pesadinha.
Ela é bem pesadinha. Olha isso aqui, gente. Essa é a minha túnica antiga. Quer dizer, 9, meu Deus do céu, 9. Ela tá um pouquinho amassada porque eu não servi com ela. Na verdade, eu só servi com ela uma vez. A parte de dentro está dobrada. Então por isso que não está aparecendo as mangas pretas. Mas tá, tem essa parte branca. E gente, quem for ter essa túnica, porque a vermelha também tem essa sobrepeliz branca. Que essa peça branca, gente, se chama sobrepeliz, porque vai sobrepeliz. Peliz porque é menor, né? E essa túnica preta que é apenas túnica mesmo. Que é, geralmente eu uso a túnica, eu uso essa preta, mas alguns coroinhas mais velhos da minha paróquia usam ainda a vermelha por idade. Eles trocaram na mesma missa que a gente, porque geralmente a gente deixa pra trocar a túnica ou fazer uma investidura. Inclusive tem diferença assim entre investidura e troca, porque troca quer dizer que você já tinha uma túnica ou que você já era coroinha há um certo tempo. Investidura é quem vai se tornar coroinha, um pouco diferente. Mas esse é assunto para outro vídeo também. Bom, enfim, bora começar o vídeo de hoje. Gente, depois de 12 minutos, tipo, esses 12 minutos já é um outro vídeo, entendeu? Mas, gente, eu já dei ideia de uns 5 vídeos aqui pra mim, só desses 12 minutos de começo de vídeo. Aqui já veio um bom raciocínio pra mim ter as ideias. Dá pra mim fazer uns, eu acho, 5 vídeos tranquilo com as ideias que eu tive já nesses 12 minutos e 23 segundos de vídeo. Bom, o vídeo de hoje, oficialmente começando agora, eu até esqueci de fazer a oração inicial, então por isso a gente vai fazer ela no final. Então vão ser 2 orações, uma representando a oração final e outra inicial. Gente, eu esqueci de falar outra coisa. Aquela túnica que eu mostrei, a minha nova, eu uso esse crucifixo aqui. Então eu tô pensando em adquirir, e começar a usar esse crucifixo todo vídeo do nosso canal, que é Aprendendo sobre Deus com Gustavo. Porque eu acho que é muito simbólico. Eu acho que vai me ajudar muito a ter ideias, porque eu estando com o crucifixo, com uma parte de Cristo em mim, vai ser uma ideia, vai ser um compilado de ideias, que Nossa Senhora Aparecida vai me ajudar. Nossa Senhora de Fátima, que eu tenho uma foto dela atrás da câmera, atrás do celular. Tenho um panfleto dela, que é a coisa mais linda do mundo. Depois eu mostro para vocês também. Mas eles, os santos, vão me ajudando a ter ideias de vídeos e eu faço para vocês, tá bom? Bom, oficialmente o vídeo de hoje é como ser um bom coroinha. Bom, para ser um bom coroinha, primeiro, você sabia? Eu vou até pegar uma caneta aqui pra você meio que um professor, tipo, sabe aqueles professores que ensinam as coisas com caneta, mas sem escrever nada? Eles só ficam assim na mão. Bom, vocês sabiam que para ser um coroinha bom, um ótimo coroinha na igreja, não tem que começar esses bons modos na igreja? O bom modo, o ato de ser um bom coroinha na igreja já tem que começar necessariamente em casa. Em casa, gente. Por que em casa, Gustavo? Porque na missa
você obviamente tem que se comportar. Então, caso você um dia vá na missa, caso um dia você vá na missa e observe que um coroinha não está se comportando bem, aí vem coisa, gente. Porque já começa a desconfiar que esse coroinha está tendo alguns problemas em casa. Porque eu já tive eu já tive coroinha assim servindo comigo que não prestava atenção na missa, que que ponhava o pé na cadeira, gente, enfim, um monte de coisa. Não vou citar nomes, obviamente, mas já servi com alguns assim. Bom, gente, começando de novo. Bom, tem o bom respeito em casa, trata bem os seus pais, a sua família, os amigos e principalmente também na escola, também, que já é um outro ponto de outro vídeo para mim fazer também. Bom, começou esse respeito bom em casa, na escola, ponto. Esse é um começo já top para você ser um coroinha de respeito, ou até um acólito, gente, porque tem acólito aí que imagino eu aí que tem acólitos aí que não estão muito ligados aí na liturgia. Pensam que a liturgia, a missa é uma coisa que eu quero. Não, gente. Gente, pessoa que pensa que a missa é qualquer coisa, pessoa tá doida. Sinto muito informar pra vocês. A pessoa está doida. Porque você falar pra outra pessoa que a missa não é nada, gente, é sério, eu meio que penso, às vezes até, como que uma pessoa fala pra outra que a missa não é nada? A missa é a renovação do sacrifício de Cristo. Gente, às vezes até fico muito irritado com pessoas que acham que a missa não é nada. Gente, como a missa não é nada? A missa é a renovação do sacrifício de Cristo. Na missa acontece a coisa mais importante da Igreja Católica. A transformação da água. A transformação do pão em corpo de Cristo. E divino em sangue de Cristo, gente. Pensam nisso. Eu acho que também eu vou ter que fazer um vídeo explicando. Eu já tenho um vídeo aqui explicando o que é a Santa Missa. Mas eu vou fazer um vídeo mais aprofundado, por isso eu tenho que estudar. Gente, sim, eu estudo cada vídeo, gente. Então não vai falar, a mãe Gustavo lá ensina coisa que ele pegou na mente. Não, gente, eu estudo sites católicos, padres famosos, Padre Christian Shankar, Frei Gilson. Eu assisto algumas palestras deles, algumas falas deles, algumas homilias dele, para ter inspiração para mim fazer um bom vídeo para vocês. Bom, bom respeito em casa, na escola. Bom, chegou a hora da igreja. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que definir aqui para ser um bom coroinha: horário de chegada. Porque de final até tem, mas isso eu vou explicar depois. Horário de chegada na igreja. Gente, o que tem de coroinha mais novo, que chega atrasado, que às vezes já tá na homilia, o evangelho. Gente, vocês têm noção que a homilia / evangelho já é praticamente a metade da missa? É praticamente a metade, porque depois da homilia vem as preces, depois já é o ofertório. Pensam? Não existe a possibilidade, não existe coroinha de chegar mais tarde na missa. Coroinha, ou menor assim,
os de 8 até 10, 11 anos, você chegar até meia hora antes da missa, ó, show de bola, 20 minutos antes, 15 minutos antes, agora chegar uns 5 minutos antes, 4, aí já é meio sem graça, porque eu como um acólito ainda, assim, eu como acólito, mas eu acho também que não é muito certo. Vamos lá, coroinha mais velho, eu como coroinha mais velho, já um pouco experiente na área, vejo que alguns coroinhas mais novos chegam muito atrasado. Isso é ruim, porque às vezes a gente ensaia com os coroinhas que já estão lá na igreja, como assim, ó. Como assim ensaio, Gustavo, ó. Por exemplo, você, fulano, vai entrar com a cruz. Fulano, você vai tocar o sininho. Fulano, você vai você mais dois Bertano lá pegar o cálice, as âmbulas e as galetas e lavar a mão do padre. Gente, agora eu acompanho, eu auxilio eles, mas geralmente é muito difícil eu pegar o cálice lá, né? Geralmente eu só aponto para eles o que é para pegar, ou às vezes até toco em que é para pegar, já para eles ir até aprendendo, né? Quando eles chegarem na minha idade, né? Mas ser um bom coroinha é chegar na hora certa. Eu, como acólito, geralmente, ó, como eu falei pra vocês, eu sirvo na missa à noite, né? Missa à noite de domingo. Eu sirvo noite. Eu gosto de sair daqui de casa. A missa começa umas 6 horas. Pelo menos, gente, umas 4h45, 5 horas. Para chegar até no máximo, do máximo, umas 5h30, por aí. Às vezes nem isso. Tem dia que eu chego lá, gente. A igreja não tá. A igreja não tá nem aberta ainda. Tá aqui, tipo, o tempo ainda tinha tempo, mas tem dia que eu chego uma hora antes. Geralmente eu chego meia hora, uma hora antes. A gente teve um dia, gente, porque quando o assunto é igreja, eu vou rápido. Teve um dia, gente, e olha que daqui pra minha igreja tem, quer dizer, a igreja da cidade, que é que eu na minha igreja, a gente acha que dá mais de uns. Ó, tem esse quarteirão aqui, tem um outro. Gente, eu acho que dá mais de uns 4 quarteirões tranquilo. Eu acho que chega a dar uns 7, 8 quarteirões. 7, 6, 5, 10 eu acho que não chega a dar não, mas até uns 7, 6 eu acho que dá tranquilo. Talvez até 8. Gente, eu saí daqui de casa, um dia eu saí de casa aqui umas 5h45. Não, 5h45. Gente, eu cheguei na igreja 6 horas. Eu andei entre 5 a 6 quarteirões. Só 15 minutos. Gente, quando o assunto é igreja, eu me comprometo com a igreja, porque é algo que eu sei que é pra minha salvação. Eu entendo isso, eu entendo. E a igreja católica tem que ser respeitada também, gente. Mas aí também é outro vídeo. Bom, voltando. Porque às vezes eu me disperso aqui, né? Chegou pelo menos umas meia hora antes. Inclusive, outro ponto. Cerimoniário, no mínimo 1h30 antes da missa, tá? Pra você aí que vai se tornar um cerimoniário, pelo menos 1 hora antes da missa. Pelo menos, no mínimo. Até 2 horas. 3 horas também é meio sacanagem. Então, umas 2 horas a 1h30 antes da missa. Para cerimoniários.
né? Porque provavelmente deve ser umas 3 por 4 horas antes, provavelmente a igreja vai estar bem fechada, né, gente? Então, calma. Chegou cedo. Agora eu vou ter outro ponto que começa em casa, mas o desenvolvimento pode afetar a igreja também. Por quê? Cuidado com as vestes litúrgicas. Bom, a minha túnica eu nunca deixo de passar ela para servir. Mas está o dia que você fica 3 semanas, 4 semanas sem servir. Já aconteceu, gente. Por quê? Eu tenho crise de ansiedade às vezes. Graças a Deus faz tempo que não ataca a minha crise de ansiedade. Mas eu tenho crise de ansiedade sério. E um dia atacou em mim e eu nervoso. Eu até expliquei pro meu coordenador. Ele falou: Gustavo, se cuide. Ele falou desse jeito: se cuide. E se cuide. Pode ficar alguns dias aí. O que você precisar, a gente dá um jeito, a gente escala outros pra você. Aí depois, quando você voltar, você só cumpre. Eles não vão. Aí você vai no lugar deles pra cumprir. Mas isso também é comentário para outro vídeo. Bom, cuidados com as vestes litúrgicas. Bom, passa. Gente, tenta passar bem a sua túnica. Não deixa ela sujar. Inclusive, o ponto que eu ia falar pra vocês é que sobre a igreja com a túnica é que às vezes na igreja às vezes é mais em morro. Às vezes tem que ter gente. A minha sobrepeliz branca, se ela cair na terra, principalmente às vezes quando tem terra, quando choveu e tem terra úmida, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora da missa. Eu não vou poder servir na missa com a túnica suja. Então tenham cuidado com a túnica de vocês. Nunca, em hipótese alguma, deixem sujas. Sim, eu não falo uma manchinha bem pequenininha, marrom ou até azul, não tem problema. Mas não vai deixar a túnica tipo igual essa cor aqui, ó, marrom, preta, né? Limpa com zelo apostólico. Bom, e obviamente cuidar também com as vestes litúrgicas da igreja, como roupa de as túnicas dos padres, porque geralmente as túnicas dos padres ficam na igreja, túnica dos ministros também, que geralmente ficam nas igrejas. Às vezes tem ministro que leva. Na minha igreja eles geralmente levam para casa, eles ficam junto com eles, mas algumas igrejas que eu conheço, que até às vezes eu já fui, tem o costume de se guardar as túnicas dos ministros na igreja. E as túnicas também, as túnicas do leitor também. Músico não tem túnica, tá? Talvez um dia tenha, talvez, mas eu acho que é difícil ter. Bom, outro ponto que, gente, eu fiz até um roteiro. Tipo, eu não fiz um roteiro tipo, com todas as informações. Eu estudei as informações. Eu só coloquei meio que em tópicos para mim não esquecer a ordem de falar. Bom, falei das vestes, agora é a hora do ofertório. Gente, o ofertório é a parte que mais tem ação do coroinha na missa. Mais tem ação do coroinha na missa. O ofertório é simplesmente a hora que a gente vai pegar as oferendas, que são o vinho e o pão, para ser consagradas no corpo e sangue de Cristo. Por que oferendas? Porque a gente oferece aquele pão e aquele vinho a serem consagrados. Por isso chama oferendas. A gente está oferecendo a Jesus que torne vinho em sangue e pão em corpo. Por isso chama
Aí, ofertório que a gente está oferecendo a Cristo. Bom, a ordem correta é de se pegar os objetos. Primeiro, o cálice, que é onde fica o vinho a ser consagrado em sangue de Cristo, e a hóstia magna, que é aquela hóstia grande, aquela hóstia maior. A primeira é o cálice, segundo são as navetas, que geralmente é um tipo de cálice menor, geralmente prata, ou da cor do cálice, mas e geralmente são uns cálices menores que o cálice normal, né? Que é o cálice que vai o vinho. Mas esses mini cálices, que são as âmbulas, as partículas de pão a serem consagradas. Bom, depois das âmbulas vem as galetas, que são aqueles potinhos que vem a água, que também é uma parte muito importante da missa. Água, não tem como ter missa sem água. E a parte do vinho, essas galetas são os dois potinhos, que um vai ter água e outro vai ter o vinho. Terceiro é as galetas. Quarto é lavar a mão do padre. Quando o padre terminar de... porque ele tem que abrir os panos que vem em cima do cálice. Tem os panos, tem o corporal, sanguíneo, pala, acho que assim, pala, e tem alguns outros panos também lá. Quando ele terminar de abrir tudo, nós geralmente é o coroinha mais velho que lava a mão do padre, mas hoje em dia tá meio nada a ver isso, então o coroinha mais novo também pode lavar a mão do padre. E detalhe, sempre um coroinha mais velho, pelo menos de 13 a 14 anos, de olho para os coroinhas não, por exemplo, não derramar água na mão inteira do padre até o braço, não derramar água no chão, que já aconteceu comigo, mas não foi essa parte de lavar a mão do padre, gente. Eu simplesmente derrubei um dia, eu já derrubei o copo do padre tomar água na hora que vai segurar o microfone para ele. Eu simplesmente derrubei. Mas isso eu conto em outro vídeo também. Bom, quando já está todos os itens, as oferendas colocadas no altar, que é a mesa central da igreja, voltamos para os nossos respectivos lugares. O padre vai iniciar lá as orações para a consagração. Bom, final da missa. Após o ofertório, quando o padre sobe, geralmente na minha igreja nós fazemos assim. Quando às vezes que a minha igreja assim, tem 3 filas. Olha, tem uma fileira aqui de 3, assim, 5 cadeiras. A grossura é de 5 cadeiras. E aí tem um monte de cadeira pra lá, assim. Aí tem os espaços assim. Tem um espaço na direita, outro na esquerda e um no meio. Um na direita, outro no meio e outro na esquerda. Geralmente o padre fica no meio, mas no meu o padre fica na direita. Costume do padre, tá, gente? Não vamos criticar o padre por isso, tá bom? Bom, geralmente os ministros, às vezes acontece deles terminar a fila deles antes da do padre. Se eles subirem antes, não levanta, porque não vai ter nada lá. Inclusive, quando
os ministros e o padre já estiver lá embaixo, lembre que a água que eu falei para vocês que acompanha o vinho a ser consagrado em sangue de Cristo, a água, o padre não usa toda. Então, nesse pós-ofertório, quando os ministros e o padre já estiverem lá embaixo, mande algum coroinha ou vá você pegar a galeta de água para deixar em cima do altar para o padre usar para purificar os objetos, que no caso é o cálice e as âmbulas. Bom, quando o padre subir, aí todos os coroinhas levantam. Geralmente eu faço assim, eu deixo os coroinhas. Meu Deus, eu vou tomar essa caneta até não querer mais. Agora eu levei pra lá. Deixa quieto, gente. Bom, as canetas. Não, as canetas. Quando eu geralmente eu deixo os coroinhas ali, os três, para pregar os objetos, eu fico na credência, que é aonde os objetos ficam antes e depois da consagração. Bom, gente, isso é um passo a passo de basicamente como ser um bom coroinha, né? Aí depois os coroinhas pegam os objetos, me entregam e eu guardo ali com respeito e zelo ali. Bom, depois organizar a procissão final da missa. Algumas igrejas, a sacristia fica do outro lado da igreja, no começo, na entrada da igreja. Igreja assim, eu conheço só São Benedito aqui na minha cidade, mas deve ter mais igrejas assim aqui também, ou não. A minha igreja, onde a gente troca, é do lado do altar, então não tem necessidade de, quando a gente ir para o final da missa, a gente ir até o final. Na verdade, no São Benedito daqui, o padre troca de túnica lá na entrada. Só que os coroinhas podem trocar ali onde eles trocam geralmente, que é ali do lado do altar também. Bom, geralmente a procissão da igreja lá, como é que eu faço? É muito simples. Eu pego a cruz, porque geralmente é o mais velho que entra com a cruz. Pego a cruz, espero o padre fazer uma vênia ali, saio com a cruz, entro pela lateral lá na sacristia, espero o padre falar a oração final, que eu esqueci agora, gente. Meu Deus. Peraí, deixa eu lembrar. Gente, juro que eu esqueci o que o padre fala. Mas o padre fala que a gente faz uma vênia. E eu volto lá no altar, guardo a cruz e depois eu deixo para tirar a minha túnica. Gente, um passo muito importante. Quem estiver olhando a missa, assistindo sem estar lá em cima no altar, não saia do lugar enquanto o padre não descer do altar no final da missa. Porque enquanto o padre estiver no altar, porque às vezes acontece do padre descer lá onde o povo está sentado para fazer a homilia. Acontece muito. Às vezes na minha igreja tem isso frequentemente. E aí eu tenho esse costume de observar. Mas geralmente às vezes ele até fica
pensando nisso, mas no final da missa, enquanto o padre não descer do altar, não saia do lugar. Muita gente na minha igreja faz isso. Isso não é certo a se fazer. Bom, organizado tudo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente. Eu ia explicar muita coisa para vocês ainda nesse vídeo. Eu ia explicar sobre a minha vocação, mas eu acho que isso dá pra fazer em um próximo vídeo, porque no próximo vídeo vai ser sobre o próximo vídeo, depois desse vai ser porque muitas pessoas não deveriam chamar a cruz de sinal de derrota. Cruz não é sinal de derrota. Esse será o título do próximo vídeo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Isso foi um pequeno vídeo, né? Deu 40 minutos. Se eu for falar mesmo o que eu sei, gente, vai dar mais, acho que de 1 hora de vídeo aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É isso, falou, tchau, obrigado.